bem-vindos à quarta videoaula de expressão escrita. Sou a Major Ana Luísa, professora de português da seção de idiomas da ESEMI. Esta aula se destina a você, aluno do CPESEMI, e aos oficiais participantes do PEP. Ela tem por finalidade auxiliar os senhores a escreverem de forma clara, objetiva, coerente, coesa e gramaticalmente correta. É através do estudo do material disponível pelo CPESEMI que os senhores terão um melhor aproveitamento de suas capacidades nesta disciplina e, consequentemente, obterão sucesso no concurso de admissão à Escola de Comando Estado-Maior do Exército. O sumário aqui presente é a continuação do que desenvolvemos na aula anterior. Primeiro, a introdução que estamos fazendo, o item expressão escrita, agora já passando para o item B, parâmetros de correção. Após termos visto nas aulas anteriores coerência, coesão, objetividade e clareza, nesta aula falaremos sobre a correção gramatical, regência nominal, regência verbal, concordância nominal, concordância verbal, ortografia e pontuação. E após toda essa explanação, a conclusão. Faremos aqui um resumo brevíssimo sobre cada um dos itens gramaticais, apenas para que os senhores possam ter uma ideia dos parâmetros utilizados na correção de sua prova. Começaremos por regência. O que é regência? Se estivéssemos na aula de História, pensaríamos em regência como ação de reger. Aqui não é muito diferente. E quem tem a coroa, ou seja, o poder, pode ser um nome ou um verbo. Então, em outras palavras, regência é a relação sintática que se estabelece entre um termo regente ou subordinante, ou seja, que exige outro termo, e o termo regido ou subordinado. A regência pode ser verbal ou nominal. Quando o termo regente é um verbo, a regência é verbal. Quando é um nome, a regência é nominal. O conhecimento da regência correta de cada verbo e de cada nome ocorre em função do uso. Dessa forma, cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte de seu repertório usual. Pode ocorrer que o falante desconheça certas regências da norma padrão, pelo fato de elas não ocorrerem no uso popular. A regência nominal estuda os casos em que nomes, ou seja, substantivos, adjetivos, advérbios, exigem uma outra palavra para completar-lhes o sentido. Em geral, a relação entre um nome e seu complemento é estabelecida por uma preposição. Vejamos alguns nomes e as preposições que mais comumente eles exigem. Adepto, a. Alheio, a. Ansioso, para, por, de. Apto a, para. Aversão a, por. Feliz, de, por, em, com. Favorável a, imune de. Contente com, por ou de. Indiferente a. Inofensivo a, para. Junto a, de, com. E outros que os senhores podem ver. Muito bem, não é necessário memorizar a regência de cada nome ou de cada verbo. Por isso, existem dicionários de regência verbal e nominal. Devemos saber as regências mais comuns para poder utilizá-las no nosso vocabulário ativo. Falemos então de regência verbal. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre o verbo, termo regente, e seu complemento, que é o termo regido. Vejamos então alguns exemplos. Isto pertence a todos. Isto pertence, que é o verbo ou o termo regente, a todos.
objeto indireto ou termo regido. Alguns verbos que, dependendo da transitividade, direta ou indireta, admitem dois significados diferentes, né? Então, esse é o caso do verbo aspirar. No sentido de respirar, sorver, é transitivo direto. Ele aspirou um gás venenoso. Ele aspirou, verbo transitivo direto. Um gás venenoso, objeto direto. No sentido de pretender, desejar, é transitivo indireto. Exige objeto indireto com a preposição. Exemplo, os jovens aspiram, verbo transitivo indireto, ao sucesso profissional, que é o objeto indireto. Então, uma observação aí, o verbo aspirar não aceita os pronomes lhe, lhes como objeto indireto. Por isso, deve ser substituído por a ele, a ela, a eles, a elas. Há ainda tantos outros verbos que poderíamos citar como exemplo, mas como a videoaula tem um tempo limitado, sugiro, para maior aprofundamento, que pesquisem uma gramática constante da bibliografia indicada. Lá encontrarão o material de que necessitam. Passemos então à concordância nominal e verbal. Como o próprio nome já diz, concordância vem de concordar, ou seja, é um acordo estabelecido entre termos. De acordo com Matoso Câmara, dá-se em gramática o nome de concordância à circunstância de um adjetivo variar em gênero e número, de acordo com o substantivo a que se refere, concordância nominal, e a de um verbo variar em número e pessoa, de acordo com o seu sujeito, concordância verbal. Há, não obstante, casos especiais que se prestam a dúvidas. O caso da concordância verbal diz respeito ao verbo com relação ao sujeito. O primeiro deve concordar em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira, pessoas, com o segundo. Já a concordância nominal diz respeito ao substantivo e seus termos referentes, adjetivo, numeral, pronome, artigo. Essa concordância é feita em gênero, masculino ou feminino, e pessoa. Como vimos na definição de Matoso Câmara, existem regras gerais e alguns casos especiais que devem ser estudados particularmente, pois geram dúvidas quanto ao uso. Há muitos casos em que a norma não é definida e há resoluções diferentes por parte dos autores, escritores ou estudantes da concordância. Vou fornecer aqui apenas alguns exemplos de concordância nominal e verbal, como título de ilustração, para que possamos compreender o significado. Falemos especificamente de concordância nominal. Exemplo: 2 cavalos fortes venceram a competição. Primeiro, verificamos qual é o substantivo da oração acima: cavalos. Os termos modificadores do substantivo cavalos são o numeral 2 e o adjetivo fortes. Os termos que fazem relação com o substantivo na concordância nominal devem, de acordo com a norma culta, concordar em gênero e número com ele. Nesse caso, o substantivo cavalos está no masculino e no plural, e a concordância dos modificadores está correta, já que 2 e fortes estão no gênero masculino e no plural. Observe que o numeral 2 está no plural porque indica uma quantidade maior que 1. Então, temos por regra geral da concordância nominal que os termos referentes ao substantivo são seus modificadores e devem concordar com ele em gênero e número. Uma dica importante:
Localize na oração o substantivo primeiramente. Como foi feito no exemplo? Após a constatação do substantivo, observe o seu gênero e número. Os termos referentes ao substantivo são seus modificadores e devem estar em concordância de gênero e número com o nome, que é o substantivo. Agora um pouco sobre concordância verbal. Primeiramente, devemos observar quem é o sujeito da frase, bem como analisar se ele é simples ou se é composto. Sujeito simples é aquele que possui um só núcleo e, portanto, a concordância será mais direta. Vejamos, ela é minha melhor amiga. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Temos na primeira oração um sujeito simples, ela, o qual concorda em pessoa, terceira pessoa, e número singular, com o verbo é. Já na segunda, temos um período formado por duas orações. Eu disse que eles foram à minha casa ontem. Eu está em concordância em pessoa e número com o verbo disse, primeira pessoa do singular, bem como eles e o verbo foram, terceira pessoa do plural. Lembre-se de que o período é a frase que possui uma ou mais orações, podendo ser simples quando possui um verbo, ou então composto, quando possuir mais de um verbo. Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo e, portanto, o verbo estará no plural. Vejamos. Joana e Mariana saíram logo pela manhã. Um outro exemplo. Cachorros e gatos são animais muito obedientes. Na primeira oração, o sujeito é composto de dois núcleos, Joana e Mariana, que substituído por um pronome ficará no plural. Joana e Mariana, elas. O pronome elas pertence à terceira pessoa do plural. Logo, exige um verbo que concorde em número e pessoa, como na oração em análise. O verbo é saíram. O mesmo acontece na segunda oração. O sujeito composto, cachorros e gatos, é substituído pelo pronome eles, o qual concorda com o verbo são em pessoa, terceira pessoa, e o número plural. Agora que temos uma boa noção de concordância e regência, fiquemos com um vídeo bem curto sobre pontuação.